Retornando ao trâmite legal da sessão. Obrigado. Ordem do dia. Com a palavra, a relatora especial, vereadora Érica. Na qualidade de relator especial, designado pelo presidente da Casa, passo a fazer a análise do projeto de lei número 17, de 24 de novembro de 2016, que dispõe sobre o artigo 38 da Lei 137, alteração proposta pelo Poder Executivo, visa tão somente alterar a redação do artigo 38 da Lei 137, possibilitando a remoção e transferência de funcionário concursado que ainda se encontra em estado probatório. Quanto ao aspecto jurídico-legal, sigo o entendimento do parecer do jurídico emitido pelo nosso consultor aqui da Casa, onde o mesmo concluiu pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em tela. Quanto à votação do projeto, ao mérito, do projeto, deixo a cargo dos demais vereadores a aprovação ou reprovação do mesmo. É o parecer dessa relatora. Então, está em discussão o projeto de lei número 17, de 24 de novembro de 2016, que dispõe sobre alteração do artigo 38 de lei número 0137, de 6 de outubro de 2014, e da outras providências. Com a palavra, a vereadora Lúcia Nader. Eu vejo esse projeto que foi trabalhado tanto na situação aqui dentro dessa casa, com relação à educação, veio de encontro às necessidades e realmente atender aquilo que é necessário. E eu voto favorável e vejo que precisa também se começar a pensar dentro dessa própria lei algumas mudanças para que possa realmente favorecer e amparar os professores dentro da sua carreira, dentro do magistério no município de Baraná. Meu voto é favorável. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Álvaro. Queria aqui, primeiramente, boa noite ao senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, funcionários da casa, cumprimentar aqui os nossos amigos aqui presentes, os eleitos vereadores Daniel Tressol, de irmão José Luiz, os professores aqui, Daniela, Rose, a Rosimeire, a Márcia Adriana, cumprimentar o QPM Fernando, a Laura, o nosso vice-prefeito eleito, nosso querido Piá, Meu boa noite a todos vocês aí. Estou vendo aqui no canto aqui, a Laurinha, e o marido da Daniela. Meu boa noite a todos vocês, aos internautas e ouvintes da rádio. Nós fizemos um requerimento aqui, tanto eu como o vereador Martins, aonde a gente pedia essa mudança aqui nesses artigos. Então, não é justo o professor efetivo estar lá no Sertão dos Coqueiros, da Prata, na Bocaina, e o seletista pegar aqui na cidade. Então, dentro de tudo isso, o meu voto será favorável, tá bom? Continua em discussão. Com a palavra, vereador Martins. Eu também, com certeza, votarei favorável, sabendo aí das dificuldades que os nossos professores passam no município. E esse projeto aí vem em acordo aí com os nossos professores e, com certeza, eles terão a nossa prioridade em escolha. Porque se a gente faça uma seletiva e os nossos professores aí que fizeram o concurso vão escolher depois. Então, isso aqui vai agraciar os nossos professores. E uma coisa eu digo, professores da rede municipal, não copie nada do Estado, faça tudo no município, porque se a gente ficar olhando lá os projetos do Estado, esquece do município. Então, a partir de agora, faça tudo dentro do município, faça um projeto, senta a comissão de professores, tem muita coisa boa dentro do município para ser explorado para a educação. Meu voto é favorável. Continua franqueada a palavra. Com a palavra, vereador Dr. Osvaldo. Senhor presidente, eu vejo aqui
um projeto, né, que nós votamos aqui, estamos votando em regime de urgência, e analisando, eu posso ver que essa modificação que é feita no artigo 38 da Lei 137 de outubro de 2014, é uma medida de alteração feita para que se faça justiça com os professores recém-aprovados em concurso. Eu vejo também que foi feita uma reunião da comissão, que está aqui a cópia, da comissão dos professores, no dia 23 de novembro, às 14 horas, e o tema específico foi sobre essa situação, e a comissão, aqui está escrito, a comissão entende que a alteração se faz necessária nesse momento, a fim de evitar injustiças, e para fazer cumprir o princípio da isonomia. Muito bem colocado o princípio da isonomia, que os direitos são iguais para todos. Está dizendo aqui também que o artigo 38, parágrafo 1º, dispõe que não será permitido qualquer tipo de remoção ou transferência ao professor que estiver em regime probatório. Essa situação não era prevista quando da elaboração do plano, pois acaba prejudicando o professor recém-efetivado. Sendo assim, os membros da comissão, por unanimidade, propõem a alteração do referido artigo para excluir a proibição nesse contexto seria, né? Mas veja bem, eu entendo, e volto a dizer, que é uma forma de ser feita uma alteração para que que a justiça seja feita àqueles professores que passaram no concurso público, estão no período probatório. Foi retirado, então, na verdade, o parágrafo 1º do artigo 38, ele foi reduzido. E deixou assim: não será permitido qualquer tipo de remoção ou transferência de local de trabalho ao professor que se encontre gozando de qualquer tipo de afastamento. Qualquer tipo de afastamento. Então, aqui nessa alteração, o professor no regime probatório, então ele terá o direito de remoção, terá o direito de escolher uma escola, porque se faz justiça. Porque o professor que trabalha na área rural hoje é um professor considerado professor efetivo, é uma escola efetiva. Então, ele não teria essa autonomia para poder estar escolhendo uma escola, estar sendo removido. Então, é uma forma de justiça. E que bom que a gente está podendo votar esse projeto de lei nesse ano, para que ele se faça valer já no próximo ano. Então, de parabéns a todos os professores que puderem realmente estarem nas escolas onde querem, né, lecionar, e essa lei, então, de agora em diante, se aprovada por esta Casa, estará dando essa autorização. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Continua franqueada a palavra com a palavra a vereadora Marinha. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. Boa noite, povo da nossa plateia, né? Que graças a Deus está cada dia aumentando mais. Que pena que vocês estão vindo agora só no final da gente, viu? Que Deus abençoe a vocês. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde para ajudar as pessoas com a decisão correta. Até ontem me falaram e eu vim pensando ao contrário. Mas aqui, quando cheguei aqui, que o doutor Oswaldo falando e o Manolo, deu para a gente perceber que está bem explicado. É aquele professor que não estiver, não é, como se diz, em afastamento, aquele que estiver no trabalho, que ele tem esse direito. Então, quer dizer, gente, eu acho que não é nada mais e nem nada menos para você que está lutando, você vai e volta para a Serra, porque não é, só quem mora dá aula nos sertões é que sabe, e enquanto o outro que passou ontem, né, e já está pegando o seu lugar. Então, eu concordo, eu achei que eu até ia votar contra, sabe? Mas não vou não, porque é uma coisa bem correta. Eu já vi minha filha e minha irmã sofrer tanto assim quanto elas eram da cidade, né? E eu acho que isso é correto, viu? Tem gente que vai a pé. A Ivonete, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo conhece a Ivonete. Ivonete ia daqui na Madeireira.
ela ia de carona até uma altura com o leiteiro, e de lá ela ia para a madeireira. Aí isso há uns 20 anos atrás, uns 18 anos atrás. A Célia vinha a pé, de lá do 19 até cá embaixo. Então, quer dizer, a gente sabe disso, né? Então, tem uns que trabalham, enquanto outros não podem. Então, nós estamos dizendo, isso daqui está deixando bem claro, gente, é para quem está no trampo, como diz o pessoal, de todos os dias, e que não está encostado, não está gozando sua doença, ou qualquer tipo de afastamento, que é para fazer isso. Então, eu concordo e te digo para você, meu voto é sim, tá bom? Tá? Que vocês me desculpem, porque nem Deus agradou o mundo, né? Então, a gente, para uns, vai ficar feliz e para outros vão ficar tristes, mas essa é a minha versão, tá? Boa noite, senhor presidente. Com a palavra, vereador Manolo. Boa noite, vereadoras, vereadores. Boa noite, público presente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, ouvintes da Rádio Distância. Boa noite, internautas. Quando nós aprovamos, lá atrás, a Lei 137, então, o que aconteceu? Essa lei era para ser aperfeiçoada. Então, no momento, ela está sendo aperfeiçoada, e eu peço que essa comissão que enviou para a gente esse projeto de lei, que analise também outros aspectos, né, para ir ano a ano e aperfeiçoando essa lei e atender os anseios de todos os professores. Porque quando nós aprovamos, depois de 13 anos, o plano de carreira do magistério, eu falei na época, é melhor a gente ter um plano que pode ser modificado do que não ter nenhum. Então, agora estão aparecendo os frutos daquele plano. Então, com certeza, meu voto será sim. Continue a discussão. Está em votação o projeto de lei número 17, de 24 de novembro de 2016. O quórum de aprovação é o de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Parabéns aos professores. Está em discussão, em primeiro turno, o projeto de emenda modificativa número 01 e o projeto de emenda supressiva número 01, apresentadas pela vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves ao projeto de lei número 11, de 29 de agosto de 2016, LOA. Som. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a autora das emendas, a vereadora Lúcia Nader. Eu apresentei 2 emendas para essa noite, com relação ao projeto de lei número 11/2016, que fala sobre a lei orçamentária anual para o exercício de 2017. Já na audiência pública, que nós realizamos nesta casa, que temos feito todos os anos, cumprindo o que tem que ser feito para poder a audiência pública discutir, né, o orçamento, eu já comentei e já falei sobre essas emendas durante a audiência pública. Então, essa emenda que eu faço nesta noite, que é uma emenda modificativa, a 01, né, senhor presidente? Pode falar as 2 emendas, né? Eu posso, né? Como eu fiz as 2, tá? Então, essa emenda modificativa é o seguinte: dentro do plano da lei orçamentária, nós temos um parágrafo que se falava que o prefeito antigamente tinha 100%. Ele podia mexer no orçamento da maneira como ele queria. E lá atrás, essa vereadora, desde que entrou aqui, junto com alguns vereadores, tentava rebaixar essa emenda pelo menos para 50%. Com muita luta, depois conseguimos. E chegamos no patamar de 20%. Só que o Tribunal de Contas aponta hoje uma porcentagem melhor. E isso
às vezes, o prefeito, o pessoal pode achar ruim, mas não é. Isso é até bom, porque tudo, principalmente para a Câmara que fiscaliza, porque é o nosso órgão, é fiscalizador, e tudo que for mexido tem que vir para essa casa. Então, ficou muito mais fácil. E isso ajuda até o prefeito, que nem pode acontecer com o Davi, ficou lá com 100%, e depois respondendo processos absurdos sem necessidade. Então, a minha intenção, com relação a essa emenda, é porque a gente tenha mais transparência e possa acompanhar realmente o orçamento do município para a fiscalização, que é o nosso papel. Então, dentro dessa emenda que eu faço, que é uma emenda modificativa, eu coloquei aqui, no artigo 4º, abrir créditos adicionais, suplementares e especiais até o limite de 12%, para que a gente possa ter um acompanhamento melhor e uma fiscalização melhor dentro do orçamento. Então, eu gostaria de contar com o voto e apoio de Vossas Excelências para que esta casa tenha realmente um projeto que ela possa acompanhar com mais detalhes e fiscalizar melhor pelo bem do município e desempenhar o nosso papel para o qual nós somos eleitos nesta casa. Também fiz uma emenda supressiva. Uma emenda supressiva a esse projeto da lei orçamentária para 2017. Supressiva por quê? A prefeitura mandou para cá, nunca tinha vindo esses artigos aqui. Mandou para cá, colocando, com relação que o 20% está lá, no crédito adicional. Mas acrescentou aqui nos artigos, assim, parágrafo 1º, bem no 4º, contingenciar parte das dotações quanto à evolução da receita e comprometer os resultados previstos. Aí, assim, parágrafo 1º, não serão computados nos limites previstos no inciso 2 deste artigo os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações pessoal em encargos, juros, contribuição PASEP, precatório, despesa, repasse, despesa vinculada, despesa de operação de crédito, a questão do balanço patrimonial, a questão de restos a pagar. Erradíssimo isso. Porque aí você está lá colocando os 20%, eles querem aqui que isso continue, fica os 90%, 80%, e a prefeitura vai poder mexer com quase 100% do mesmo jeito. Isso é querer enganar, e principalmente o legislativo. Então, na audiência, a gente já olhou essa situação, eu tentei discutir aqui, mas tentaram argumentar, mas não argumentaram como deveria, e com os jurídicos da casa a gente pôde ver, e junto com a contabilidade, que isso não pode acontecer. Se nós estamos ali pedindo, né, para poder passar para 2%, para termos mais acesso, como é que nós vamos dar na própria lei, dentro da própria lei, uma outra condição para ele ter 80%, 90%? Sabe? Então, eu fiz essa emenda, suprimindo tudo isso que está sendo colocado, porque, na verdade, fica só os 12%, e é isso que a lei sempre falou, da questão do orçamento. Eu vou falar só das emendas agora, depois eu falo do projeto. Olhei, estudei o projeto todo, então, assim, eu gostaria de contar com Vossa Excelência, porque isso é um meio, uma ferramenta nossa, de direito, para que a gente possa acompanhar o Executivo, independente de quem quer que esteja, porque é o nosso direito, nós somos eleitos para isso, para fiscalizar o horário público do município, da cidade. Muito obrigada. Está em discussão as emendas apresentadas pela vereadora Lúcia Helena Nader Gonçalves. Com a palavra, vereador Dr. Oswaldo. Eu quero fazer meus comentários a respeito das emendas, já que o senhor presidente colocou as duas, né, para serem discutidas. E está de parabéns a vereadora pelo impulso. Eu não pude participar da reunião pública que aconteceu por motivos pessoais, mas estou em parte de acordo com Vossa Excelência.
O orçamento público, ele deve ser fiscalizado pela Câmara Municipal. Nós temos um fato recente que aconteceu no país, em que a presidente da República foi cassada, e o nome que se deu a isso foi as pedaladas fiscais. Por quê? Porque ela mexeu no orçamento sem autorização do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, como nós aqui do Legislativo, nós temos que fiscalizar as contas do Executivo. Se não forem fiscalizadas, o prefeito pode usar do orçamento para motivos exclusivamente eleitoreiros, como aconteceu lá no governo federal, onde se aumentou o valor orçamentário para o Bolsa Família, tirando, então, de outras contas do orçamento da União. Se tivesse ido para o Congresso, certamente não teria sido aprovado. É uma situação praticamente eleitoreira nesse sentido. E nós aqui estamos, então, para votar o orçamento. Não é o motivo agora da discussão, apenas as emendas da vereadora. E uma das emendas que ela apresentou é uma emenda modificativa e que trata de uma redução do valor do índice de 12% de 20% para 12%. Antigamente, e eu também já participei aqui na casa, a Câmara dava autorização para o Executivo para que ele fizesse a movimentação orçamentária de 100%. Isso é dar uma carta branca para o prefeito, para ele fazer o que quiser do orçamento. Depois, com algumas emendas, chegou-se a 20%. E eu, nesse momento, eu ainda mantenho o texto original, no meu ponto de vista, de 20%. Então, de todo o valor orçamentário, que a lei dá o direito ao prefeito, que o orçamento está previsto em 31.500.000 reais, 20% o prefeito pode fazer uma movimentação ali dentro sem autorização do Legislativo. Eu ainda concordo que é um ângulo de movimentação cabível, no meu ponto de vista. Quanto ao projeto da emenda supressiva que a vereadora apresentou, foi a primeira vez que eu vejo que o Executivo apresenta uma lei orçamentária nesse sentido. Como bem disse a vereadora, eu acredito que seja esse artigo uma forma de esconder do Legislativo a sua forma de movimentar, excluindo quase que praticamente 10%, ou seja, em quase 90%, o Executivo poderia fazer a movimentação se não fosse suprimido o artigo 4º, o parágrafo 1º e o 2º do artigo 4º. E o parágrafo 1º e 2º do artigo 4º diz assim: o artigo 4º, o Poder Executivo é autorizado no termo da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias parágrafo 1º, não serão computados nos limites previstos no inciso 2, que é o tal 20%, que a vereadora quer mudar para 12%, não serão computados desse artigo os créditos destinados a suprir insuficiência de dotações de pessoal em encargos, juros, amortização e demais encargos da dívida pública consolidada do município, contribuição ao PASEP, programa de formação do patrimônio do servidor público, precatórios judiciais, despesas vinculadas a convênios firmados com a União e Estado, repasses automáticos efetuados pelo governo federal e estadual
para as áreas de saúde, educação, assistência social e programas de infraestruturas, despesas vinculadas ao Fundeb e salário educação, despesas vinculadas a operações de crédito. Parágrafo 2º. Não onerarão o limite previsto no inciso 2 os valores resultantes do superávit financeiro apurados em balanço patrimonial no exercício de 2016, necessários ao atendimento de despesas específicas. De forma que esses itens aqui do artigo 1º, praticamente, eles ocupam 90% de todo o orçamento. E daria, então, a possibilidade da Prefeitura fazer essa movimentação orçamentária da forma que bem entendesse. Então, essa supressão, vereadores, está de parabéns, tem o meu voto, porque o Legislativo ele tem que participar, a sua função específica, típica, prevista na Constituição é a fiscalização. Então, tem o meu voto nesse sentido. Concede a parte, só um minuto, só para esclarecer. Essa emenda que eu estou fazendo de 12% não foi porque a vereadora quer fazer. Foi uma colocação e uma sugestão do Tribunal de Contas que nós temos aqui na casa. Tá, doutor? Obrigada. Continua em discussão as emendas apresentadas pela vereadora Lúcia Nader. Com a palavra, vereador Manolo. Eu também concordo, né, com o vereador Oswaldo, porque, como já foi falado aqui, tempos atrás, era 100% o prefeito suplementava o orçamento. Então, ele não consultava a Câmara hora nenhuma, ele podia remanejar do jeito que ele queria. Nós, no primeiro momento, colocamos 30%, porque era um período de transição, e, num segundo momento, nós reduzimos para 20%. Então, eu também vejo que esse número de 20% é um número ideal para a Câmara fiscalizar e o prefeito prestar conta, porque 12%, o orçamento é de 30 milhões. Então, chegou em 3 milhões e 600, que é 1, 2, no máximo 3 meses, toda a suplementação já começaria a vir para a Câmara. Eu acho que 6 milhões é um número bom. Concede a parte? Pois não, vereadora. Eu acho, do vereador, que isso facilita com relação ao trabalho da Câmara para fiscalização, porque Vossa Excelência viu, todas as emendas que tiveram nesse sentido foi a vereadora que fez. Então, é para que a gente possa acompanhar melhor. Eu vejo que, como o tribunal mostrou essa situação, eu acho que seria favorável, porque nós vamos estar aqui trabalhando com relação à fiscalização disso. E é muito importante, porque faz-se uma conta, por exemplo, 31 milhões. O ano passado foi quase 30 milhões, não gastou nem 27 milhões. Então, logicamente, reduziu, você não vai ter aquele acesso a todo aquele valor. Então, simplesmente, eu respeito a posição de Vossa Excelência, como o doutor Oswaldo, mas isso vem melhorar a questão da fiscalização para esta casa. Só isso que eu queria falar. Obrigada. Lógico, eu não estou aqui querendo cercear o papel de fiscalizador da Câmara. Só que, ao meu ver, né, porque por ter já tido a experiência aqui como vereador, com os 30% e depois com o 20%, eu vejo o 20% ainda um número ideal. Agora, quanto à segunda emenda, estou de pleno acordo, porque é uma tentativa de fazer mascarar o orçamento. Então, estou de pleno acordo e para essa segunda emenda, meu voto será favorável. Com a palavra, a vereadora Érica. Parabenizar a vereadora Lúcia pelas duas emendas, né? Tanto a emenda supressiva como a modificativa, sendo que, ao meu entender, a lei orçamentária, né, ela é de suma importância, não meramente contábil, né, numa figura contábil, mas sim como ferramenta para planejamento, execução e controle do gasto público. Então, quanto menor for o percentual que o prefeito, que o executivo tem de mexer nesse orçamento, mais dá ferramenta para o legislativo acompanhar, entendeu? Em cima do PPA, em cima da LDO, né? A LOA, que na verdade a LOA ela vem com esse objetivo, são os planejamentos, aonde vai se gastar os recursos, né? Com as despesas, enfim. Então, eu acho de suma importância, realmente,
Fica parecendo que o prefeito vai ter que estar sempre pedindo autorização com a Câmara, mas eu acho que não vejo mal nenhum nisso, pelo contrário, né? Embora existe a independência dos poderes, mas até para que, para que a democracia se fortalece, é de suma importância esse tripé, né? Esse diálogo. Eu acho que os poderes deveriam até se dialogar muito mais, tanto o judiciário, quanto o executivo, quanto o legislativo. E quando se trata de recurso público, eu acho de suma importância, entendeu, o executivo ter cada vez menos essa liberdade de gastar o orçamento como ele bem quer, e o legislativo ter a consciência de que cabe sim a ele fiscalizar esse que é nada mais, nada menos que o dinheiro do povo e pela qual foram eleitos para fiscalizar. Então, parabéns, vereadora Lúcia, pelas duas emendas. E a segunda, né, quero acreditar que foi um erro técnico, entendeu? Não consigo conceber, entendeu? Não quero fazer juízo de valores de ninguém, que existe, entendeu, num projeto de lei onde quase 500 e poucos artigos, o prefeito usa de má fé, entendeu? Aonde traz em sua lei, né, dentro da sua lei, um parágrafo, né, um artigo, aonde nesse parágrafo desmascara, tira todinho o conteúdo do que a gente está votando agora, que é esse 12%. Né? Então, é isso que eu falo, a importância do legislativo está sempre, não ser uma mera figura de assessoria do executivo, mas sim fazer seu papel de fiscalizador, porque senão de nada adiantaria a gente estar votando aqui o 12%, se não fosse a audiência pública, que muito bem conduzido pela nossa amiga vereadora Lúcia, tivesse levantado essa questão. A população de Bananal sairia prejudicada, porque, afinal de contas, é o orçamento do município de Bananal. Então, meu voto será favorável às duas emendas. Continua franqueada a palavra aos vereadores. Como teve alguma divergência aí, eu vou votar, então, separado as emendas, certo? Primeiro, a gente vai estar votando a emenda modificativa, que fala dos 20% a 12%, tá ok? Está em votação, em primeiro turno, o projeto de emenda modificativa apresentada pela vereadora Lucerena Nader Gonçalves ao projeto de lei número 11, de 29 de agosto de 2016, a LOA. O quórum de aprovação é o de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Rejeitado, tá? Do 20% para 12%. Agora eu vou votar a segunda emenda supressiva. Está em votação, em primeiro turno, o projeto de emenda supressiva de número 01, apresentada pela vereadora Lucerena Nader Gonçalves, ao projeto de lei número 11, de 29 de agosto de 2016, LOA. O quórum de aprovação é o de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Aprovado. Está em discussão em primeiro turno o projeto de lei número 11, de 29 de agosto de 2016, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual LOA, exercício 2017. Com a palavra, vereador Dr. Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos ouvem, eu já havia falado que isso aqui é praticamente o esqueleto orçamentário, o esqueleto financeiro que a prefeitura deve obedecer para o ano de 2017. Tudo que está previsto aqui nessa lei orçamentária anual, ela obedece a outras regras do plano plurianual, que é feito para 4 anos, e da lei de diretrizes orçamentárias, que também é votada todos os anos aqui nesta casa, emitida pelo Poder Executivo,
que é o ente que tem a atribuição de fazer essas contas. Evidentemente que o Legislativo tem também o seu orçamento aqui dentro do orçamento, dentro dessa lei orçamentária municipal. E uma lei que prevê como receita, isso chama-se previsão. Quer dizer, e não quer dizer que a prefeitura vai receber esse valor ou que vai gastar esse valor. Pode-se ter um déficit orçamentário, como pode-se ter um valor arrecadado a maior. R$ 31.597.090,03. Todo esse valor, ele é esmiuçado dentro das secretarias do município, onde o prefeito deve obedecer a esses números. Se houver algumas imprevisões, que se houver necessidade de se gastar mais dentro de uma determinada secretaria, dentro de um determinado contexto, e que se ultrapassar a esses 20% previstos nessa lei, ele tem que pedir autorização do Legislativo e justificar o porquê disso, para que não se cometa irregularidades na execução orçamentária, porque estará cometendo um crime orçamentário. Nós estaremos aqui o ano que vem, fui eleito novamente, e vamos estar fiscalizando essas ações do Executivo para que possa obedecer a esse numerário que foi emitido e que deve ser aprovado por esta Casa até 31 de dezembro. Eu vi aqui que só para educação e saúde, dentro desse valor de 31 milhões, só para educação e saúde estão previstas uma despesa de mais de 19 milhões de reais. E é justamente onde se existe uma maior carência dentro do município. Mas nós esperamos, depois de tudo que eu falei, é que realmente esse dinheiro seja bem investido, porque esse dinheiro, ele está nos cofres da prefeitura, mas esse dinheiro, ele sai do bolso do cidadão. É o cidadão que é obrigado a pagar os seus tributos, que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. Esses valores é que vão para os cofres públicos. E nós não queremos que o prefeito, que vai assumir a cadeira, se esconda para não atender às necessidades do povo. Porque nós fazemos os pedidos, nós vemos as necessidades, e eu acredito que o prefeito vê também. Mas talvez por má administração desse dinheiro, talvez por querer se esconder das necessidades do povo, gasta mal esse dinheiro, gasta de forma errada. Não é isso que nós queremos que esses valores que foram expressos aqui no papel sejam gastos para que o povo seja atendido em suas necessidades básicas. É isso que nós queremos. Nós estamos aqui no ano que vem para estarmos cobrando do prefeito as necessidades da nossa população. É o que a gente tinha a dizer no momento, senhor presidente. Continua a discussão, o projeto. Com a palavra, vereadora Érica. Estamos votando, primeiro, esse é o primeiro turno da lei orçamentária. Gostaria de, nesse momento, o doutor Oswaldo já fez toda a leitura, já colocou todo o que é uma lei orçamentária, qual a importância da lei orçamentária para o município, enfim, didaticamente, muito bem colocado, como, embora ele não seja um contador, mas dentro da legalidade, um advogado que é um legislador, que já está à frente do Legislativo há mais de 16 anos, não é isso? Então, conhece muito bem a lei orçamentária e tem muita propriedade para falar da mesma para os demais ouvintes da Rádio Estância e público aqui presente. Mas eu vou fugir um pouquinho, pedir licença com o senhor presidente.
ao mesmo tempo que eu vou estar fugindo, mas eu vou estar dentro do assunto. Eu gostaria de pedir aqui para os nobres colegas que foram eleitos, na pessoa do irmão Edinaldo e do Zé Luiz, né, e do nosso vice aqui, o Piá, para que a Câmara, em 2017, faça-se valer uma lei que eu criei nessa casa e que foi tão somente para ir, justamente, na hora que o prefeito foi elaborar todo um orçamento de uma necessidade de um município, ele não seja uma coisa fria, tão somente ele e um computador, mas que tenha, de fato, a participação da população, que seja um governo onde exista, entendeu, de verdade, o anseio do povo, que seja feito em cima do clamor da rua, né, do entoar dos gritos da população. Eu criei nessa casa um projeto de lei chamado Câmara Itinerante, aonde uma vez por mês era para ter a gente, nós vereadores, junto com a associação de moradores, representante de igrejas, entendeu? Independente de religião, entendeu? Prefeito, junto com a comunidade, cada mês num bairro, ouvir o clamor, o anseio daquela população, para que, quando fosse justamente na hora de elaborar uma lei orçamentária, o orçamento, saber com mais precisão qual a necessidade daquela região, qual a realidade, entendeu? Então, essa lei foi aprovada, é um fato, é uma lei, esse projeto foi aprovado, virou uma lei, só que, infelizmente, ficou só no meu desejo. Eu, como vereadora, me sinto frustrada porque não foi colocada. Estou votando hoje num projeto orçamentário, mais uma vez, meramente frio, sem a participação, sem o clamor do povo. Eu acho que é de suma importância, dentro do processo democrático, a gente ouvir o povo, porque, na verdade, a política foi feita para isso, né? É do povo para o povo. Estamos aqui para servir o povo e não para sermos servidos, né? Então, fica aqui o meu pedido. Lógico que o meu voto é favorável à questão do orçamento, entendeu? O prefeito, no primeiro ano dele, vai governar em cima de uma realidade criada pela prefeita. Mas espero que ano que vem, entendeu? Piá estando aqui como vice, acredito muito na pessoa do Piá, não é porque ele está aqui, acho que ele é uma pessoa séria, que o orçamento seja, de fato, não uma coisa copiei e colei, não. Tenha, de fato, a participação do povo, porque existe uma lei dentro dessa casa e que nunca foi colocada em prática. Eu acho que está na hora de ouvir o povo, governar junto com o povo. Eu acho que todo político que governa com o povo, ele só tem a ganhar. Era o que eu tinha a dizer. Continua em discussão o projeto da LU, em primeiro turno. Com a palavra, a vereadora Lucianádia. Eu vou discutir o projeto, mas falando da questão da emenda, quem pede não é a vereadora, é o povo que pede. Só isso que eu queria deixar bem claro. A democracia existe, a gente respeita, mas quero deixar bem claro. As discussões são feitas, são levantadas, não é questões pessoais, e, infelizmente, em certas situações, são feitas dessa forma. É o que eu tenho a falar com relação a isso. Agora, com relação ao projeto. Esse projeto do orçamento, eu estudei ele todo, são 31 milhões. O ano passado foi 30 milhões, até a data pelo portal de transparência. A prefeitura só arrecadou 27 milhões. Né? Tem toda aqui uma parte aqui. Tem dinheiro tirado de um lado, tirado do outro. E, na verdade, esse orçamento foi feito na administração agora para a próxima administração. Essa lei orçamentária está realmente cheia de erros, de colocações, que precisava realmente ter sido feito um estudo mais apurado por essa casa, até, inclusive, contratando técnicos para poder ensinar, para que nós possamos melhorar o nosso conhecimento dentro dessa área para poder aprovar um projeto desse, que é de suma importância, porque são ações, né, que vão desenvolver para o bem do município. O vereador Érico tem que ser mais participativo, esse é aberto e realmente não é tão participativo. Mas, de todos esses anos que eu estou nessa casa, eu estou feliz porque as emendas todas que eu tenho trabalhado dentro do orçamento para o município, elas estão embutidas. Nós dependemos para que o prefeito realize realmente. E eu tenho orgulho de ter colocado e estar dentro do orçamento, todos esses anos, o embutimento dos fios do centro histórico,
a casas populares na área rural, o trem turístico, o apoio, a casa de apoio às pessoas de câncer na área da saúde, o teleférico, a questão da educação ambiental, precisa ser revista, a questão da educação que a gente precisa ver com relação à história da nossa cidade, nós precisamos trabalhar isso dentro do nosso município, são pontos fundamentais de experiência que nós temos de 30 anos de prefeitura e de trabalho à frente disso. Então, com relação à agricultura também, a questão dos animais. Então, com esses anos todos que eu estou aqui, graças a Deus, as minhas emendas fazem parte do orçamento. É um trabalho que a vereadora vem fazendo para que isso possa. Só que, para ser realizado, nós precisamos que o prefeito escute a cidade que realmente isso é necessário para o desenvolvimento. Então, por isso que nós precisamos pensar no orçamento participativo para poder bater o martelo nas ações e realmente elas serem colocadas. Para vocês verem, na lei orçamentária, eu fiz na LDO a emenda do carnaval. 18 mil reais estava lá jogado porque era uma compra que não estava tendo. Um erro. E esse erro eu fiz a emenda, e a emenda deveria estar aqui com o mesmo valor. E não está aqui. Não está aqui. Mas se abriu ali e tem o valor. Então, como você está aqui, viu, Pia, com todo o respeito que ele tem pela amizade, que realmente olhe pelos blocos do carnaval. Porque é eles que fazem a diferença também. Essa emenda que não ficou constando aqui. Está assim aberto, mas que dê o valor necessário, porque o carnaval é uma festa popular. É a festa que volta o recurso financeiro durante o ano todo para o comércio local. É uma ferramenta que a prefeitura tem e pode ajudar, porque ela recebe os impostos dos seus comerciantes, de todos, e pode justificar nisso. Eu estou dizendo do carnaval, porque a emenda só poderia ser feita para o carnaval. Então, eu fiz, nesse sentido, da pasta do turismo, essa emenda. Então, ela está aberta não no valor que seria necessário, mas até tem, dentro da emenda que foi feita, assim, bloco com 5, com 3 anos, com tal, para ter essa diferenciação. Infelizmente, não está constando aqui, que eu acho que isso é um erro, deveria estar, não sei se pode até se pensar em fazer alguma coisa juridicamente para que isso volte, não sei. Mas que seja colocado dessa forma aí. Como eu não quero atrasar a votação da casa, então eu resolvi só fazer esse adentro e vir lá e concordei nessa parte. Então, aqui a gente vê, com relação que o prefeito vai ter que fazer uma gestão em cima de um orçamento que um outro executivo fez. Então, quando a gente fala da situação dentro do projeto, dos 20% que faz com relação ao que o Tribunal de Contas colocou, 20% vai dar no meio do ano, mais ou menos, porque não vai ter essa situação. Então, se a gente começar a acompanhar, desde o início, todo o trabalho de fiscalização, que é o nosso trabalho, que é a nossa obrigação, entendeu? Não é querer tirar o direito de ninguém governar nada, eu estou aqui para ajudar. O meu trabalho é o desenvolvimento da minha cidade, independente de quem quer esteja no poder. É esse o meu trabalho. Eu quero que as coisas saiam certas, que as coisas realmente sejam feitas para o município, em todos os sentidos. Isso podem ter certeza absoluta que contarão com o meu apoio. Aquilo que precisar ser feito dentro do meu município para o desenvolvimento social, econômico, sustentável, entendeu? Turismo, principalmente geração de renda, que nós precisamos muito, que nós temos oportunidades, e buscar emendas, vocês podem ter certeza absoluta que a vereadora que vos fala neste momento estará sempre junto com todos, para o bem do desenvolvimento do município. Por isso, eu votarei favorável para que não haja problema, para que outra administração vai assumir com relação ao orçamento e possa realmente fazer um trabalho digno, que Bananal merece muito mais do que isso até. Muito obrigada. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Manolo. Bom, todos já falaram, né, o que é a LOA, da onde que a LOA vem. Então, eu gostaria só de fazer uma observação, que eu fiz 3 emendas na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
para ser incluído na lei orçamentária para 2017. Então, foi uma das emendas, foi a criação da Casa dos Conselhos do município. Porque o que acontece hoje? Hoje existem conselhos, né, que funcionam em lugares inadequados. Então, se criando essa Casa dos Conselhos, todos os conselhos funcionariam nessa casa. E seria uma oportunidade de um conversar com o outro e resolver vários problemas. A outra emenda que eu fiz foi para a implantação da agricultura familiar. Nós moramos no município, a sua maior parte territorial está na zona rural, e nós não tínhamos nenhum projeto voltado para a agricultura familiar. Então, hoje nós já vamos ter uma dotação orçamentária em que o futuro executivo poderá olhar com carinho para essa área. E a outra emenda que eu fiz foi uma solicitação de várias pessoas no município que não concluíram o Fundamental 2. Então, só tem Fundamental 1 que eles concluem através do EJA. Então, para que o executivo implante aqui no município, né, condições para que essas pessoas façam o ENSEJA, né, que é o Exame Nacional, para que as pessoas tenham o fundamental completo e que sejam alfabetizadas. Então, essas 3 emendas, aproveitando também que o nosso futuro vice-prefeito está aqui, o Piá, né, que olhe também com carinho para que essas emendas sejam concretizadas. Um momento só, presidente. Continua franqueada a palavra aos vereadores. Está em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 11, de 29 de agosto de 2016, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA, exercício 2017. O quórum de aprovação é o de maioria simples. O processo de votação é o simbólico. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Explicações